Bom dia! Palavra do dia hoje, Gênesis 39, 21 a seguir, que nos diz assim: O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Glórias a Deus. Queridos, é tão importante nós mantermos em nossas vidas a presença de Deus. Você sentir a presença de Deus é uma coisa. Você manter uma vida de comunhão com Deus é outra completamente diferente. E o preço para se manter essa vida de comunhão com Deus é um preço muito alto para alguns, mas para muitos é um preço satisfatório, pois afinal de contas, a presença de Deus ela é um verdadeiro presente para o nosso coração. A presença de Deus nos acalma, nos alenta e nos faz ir além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Quando a presença de Deus verdadeiramente é real em nossas vidas, ela abre portas. Quando a presença de Deus ela faz parte do nosso dia a dia, ela nos leva a lugares que jamais poderíamos pensar em chegar. Porque essa presença faz o sobrenatural acontecer em nossas vidas. E quando eu olho para José, eu vejo um homem que carregava a presença de Deus, que Deus era com ele em tudo que ele fazia. Isso é tão importante, nós termos a aprovação do Senhor em tudo que vamos fazer. É tão importante nós sentirmos que Deus, Ele está guiando os nossos passos e que nós, apesar de estar passando por ventos e grandes provações, continuamos dentro do centro da vontade de Deus. E só sabe isso quem tem a presença do Senhor. Só entende isso quem tem uma vida de comunhão com Deus. Existem muitas pessoas que, na grande maioria das vezes, se sentem perdidos dentro de muitas situações de sua vida, porque lhe falta uma coisa: comunhão, presença de Deus em sua vida. Porque quando há presença do Senhor, mesmo em uma situação precária, delicada e difícil, Deus vai fazer com que você sinta paz. Deus vai fazer com que o seu coração seja direcionado por Ele. Deus vai fazer com que suas emoções sejam equilibradas por Ele. A própria palavra diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o Senhor não nos deu um espírito de temor, um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio na sua presença. O que Deus confiou àqueles que o servem, àqueles que o amam, àqueles que verdadeiramente buscam ter um nível de comunhão com Ele, não existe nessa terra, não existe em situações humanas, não existe dentro de condições humanas, propriamente ditas. O que o Senhor concede aos seus filhos, o que o Senhor concede àqueles que confiam nele e esperam nele, é algo sobrenatural. Está além da realidade qual nós vivemos. É por isso que muitas vezes, quem sabe você conhece alguém que está passando por situações tão delicadas, ou quem sabe até mesmo você que me ouve nessa manhã, tem passado por situações e existem pessoas que olham para você e não entendem como você tem conseguido superar, como você tem conseguido vencer todas essas circunstâncias e dificuldades da sua vida. Mas só vence verdadeiramente aqueles o qual priorizam manter um nível de comunhão e intimidade com o Senhor. É tão importante isso, que quando nós temos isso, nós entendemos que nós nascemos de Deus. E a palavra do Senhor diz para nós que todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Essa é a nossa vitória, essa é a nossa fé que nos move realmente, entender que nós somos nascidos de Deus. Eu quero que nessa manhã você compreenda o quanto
quanto Deus te escolheu, o quanto você é importante para o Senhor, o quanto você é escolhida de Deus. Eu quero que você entenda que por mais que você esteja vivendo duras perseguições, situações que têm sido desastrosas para você, desconfortáveis para você, Deus não deixou de manter uma escolha sobre a tua vida e nem de manter um projeto original e essencial que Ele tem com você. Por isso, Alacandoiacébia, independente do que esteja vivendo, mantenha o seu nível de comunhão com Deus, porque isso vai levar você em lugares que você jamais pensou em pisar ou em entrar. Quando eu olho para José, eu vejo alguém tão escolhido de Deus, alguém que já desde o ventre havia uma escolha, alguém que já nasce ali em uma situação, Alacandoiacébia Mandarábia, e depois, amados, ele vai se desenvolvendo e se destacando entre seus irmãos pela sua honestidade, pela sua sinceridade, pelo seu amor. É isso que move a vida do cristão, é a sinceridade, é a verdade, é o amor, é o equilíbrio, Alacandoiacébia, que move um cristão dentro da sua escolha, que move um cristão dentro da escolha do próprio Deus para nossas vidas, para que as coisas venham acontecer conforme a vontade do Senhor. Apesar de tudo que José passou, que não foi fácil, aleluia, Deus sempre esteve com ele, e lá na frente nós encontramos alguém que verdadeiramente tinha uma vida com Deus, porque se não tivesse uma vida com o Senhor, seria impossível aos olhos humanos ele conseguir perdoar seus próprios irmãos que o venderam, seus próprios irmãos que o fizeram passar por terríveis humilhações, seus próprios irmãos que permitiram a vergonha na sua vida, que permitiram situações desastrosas na sua história e que fez o próprio pai chorar, em um choro tão contínuo que Jacó chorou mais de 30 dias, como se fosse uma depressão profunda. Foi o que Jacó entrou pela perda de José, Alacandoiacébia Mandarábia. Mas apesar de toda essa maldade, de toda essa cumplicidade que tiveram uns com os outros para planejar o mal contra o seu irmão, Deus era com José. Olha que papai está falando contigo nessa manhã. Se Deus é com você, ainda que planejem o mal, não vai prevalecer, não vai prosperar. Se Deus é contigo, ainda que alguém feche uma porta, muitas outras Deus abrirá. E ainda que pessoas tentem até mesmo armar coisas contra a sua vida, nada disso vai avante, porque se Deus é com você, Ele pode até permitir por um momento você passar por um estreito, por um instante, por um tempo, Alacandoiacébia, ou quem sabe até um tempo tão grande como foi o de José, quase 2 anos simplesmente dentro de uma cadeia, Alacandoiacébia, aonde ali ele foi acusado de algo que ele não cometeu. Sabe, alguém injustamente dentro de uma cadeia? Quem sabe quantas coisas passaram pela mente de José. Mas quando ele via tudo que colocava na mão dele prosperar, ele sabia que Deus era com ele e que Deus não tinha esquecido dele. Eu quero que você entenda, Calaiandobiacébia, que por mais que você esteja passando por um momento de estreito, por um momento difícil na sua história, na sua caminhada, na sua família, no seu ministério, Deus não deixou de ser com você. Deus não deixou de mostrar que é contigo através dos sinais, Alacandoiacébia, que Ele continua fazendo através da sua vida. Como a Bíblia diz, apesar de José estar lá dentro, toda aquele cárcere, aquela prisão foi entregue nas mãos de José. E agora, tudo que José fazia ali prosperava. A prisão mudou. Eu quero que você entenda que quando você tem a presença, até o lugar de dor, de tristeza, de angústia vai virar de alegria. Quando você tem verdadeiramente um nível de intimidade com o Senhor, quando você tem verdadeiramente um nível de comunhão, de fidelidade com o Pai, Alacandoiacébia, até nos lugares mais delicados as portas vão se abrir para você e você vai ver os sinais que Deus é contigo. Jesus me traz aqui nessa manhã com esta palavra de esperança para a tua vida, para você levantar a tua cabeça e entender que Deus é contigo, que aquilo que foi conquistado através de uma vida de renúncia, que aquilo que foi conquistado através de uma vida que você negou a você mesmo, as suas vontades, os seus desejos pecaminosos, para hoje ter essa presença tão genuína na sua vida, Alacandoiacébia, isso tudo não foi em vão. Deus trará sobre a tua vida uma recompensa. Ele trará sobre você honra
sobre honra. Eu vim ministrar que honras de Deus vai chegar. Alaiandore a cérebre de comandar a sébia. Eu vim ministrar que sobre a tua vida uma prosperidade tamanha vai chegar e Deus vai te honrar diante dos teus acusadores, perseguidores, diante daqueles que até aqui lutaram contra a sua vida, contra a sua história, lutaram contra você nessa caminhada. Eu vim ministrar na sua vida que vai chegar esse tempo. Então aguarde só mais um pouco, porque você será lembrado e Deus vai te colocar no lugar que Ele tem para a sua vida, para a sua história. Queridos, que o Senhor te abençoe. Te guarde em nome do Senhor Jesus e te dê um dia excelente na presença de Deus. Se essa palavra tem falado contigo, compartilhe ela com amigos e família. Vá lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, deixa o seu comentário e também o seu joinha. E que o Senhor possa fazer grandes coisas na sua vida. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.